Estou aqui com o Paulo Martins de Oliveira Belo, principal escritor aqui do nosso grupo, um dos escritores sorocabanos, provavelmente um dos maiores ou de maior quantidade de livros publicados. Quantos livros, Paulinho? Até agora 10, graças a Deus. Eu estou preparando mais um para o dia 13 de outubro, para publicar diretamente lá na página do Clube de Autores. E para quem não conhece, é www.clubedeautores.com.br. Legal. Paulinho, um amigo comum nosso disse que você mata muita gente nesse último livro seu. Como é que é essa história? Então, na verdade, é assim. Como se trata de uma história dramática, o meu último livro, no caso, é A Origem de Bons Ventos, que foi publicado neste ano. E trata-se de uma história de época, um livro de época, e ambientado no século XIX. Era uma época de muitos conflitos no Brasil, na época da pré-abolição da escravatura, pré-república. Então, uma época de muita turbulência política, muita turbulência social no Brasil. Então, havia os conflitos entre os senhores e os escravos, entre aqueles que eram a favor da escravidão e aqueles que eram contra, os abolicionistas e os próprios escravos. Então, era uma época realmente de como se fosse uma guerra silenciosa. Embora oficialmente não houvesse uma guerra no Brasil naquela época, lá por década de 1870, 1880, mas havia uma guerra silenciosa entre os senhores, os escravos e seus capatazes, capitães de mato, e os próprios escravos em si. Conflitos pela liberdade e tal. Então, eu acredito que tenha sido por causa disso. E essas mortes ocorreram justamente, não que eu quisesse matar ninguém. Na verdade, eu escrevo os meus livros de acordo com aquilo que eu pesquiso na internet, de acordo com pesquiso nos livros, e pela própria inspiração de Deus me ajudando a escrever livros com o objetivo de fazer influência na vida das pessoas. E nesse caso desse último livro, essas mortes ocorreram justamente para dar um tom mais dramático à história, mas não que eu tivesse prazer de matar de maneira nenhuma, que faz parte do desenrolar da história. Ela traça uma geração de família, um caminho, né? Um avanço de uma família pelo tempo, é isso mesmo? Isso. Começa em 1874, concede-se principalmente nessa época, entre 1874 e 1888, por causa da abolição dos escravos. Aí depois vai avançando rapidamente até década de 1950, que aí mostra, muita gente acaba morrendo de idade, morrendo de doença, e faz parte da própria desenrolar da história. E você mesmo, Paulinho, como você vê essa história de morte? Então, eu particularmente vejo a morte como uma passagem, a morte física como uma passagem para a morte eterna, no caso daqueles que ainda não tiveram um encontro real com Cristo, e a vida eterna, no caso daqueles que tiveram um encontro real com Cristo, porque, agora falando como evangélico, Jesus Cristo, eu sempre procuro falar nas minhas obras a respeito do Evangelho de uma maneira que as pessoas possam entender por meio dos meus personagens, e sempre está implícita a ideia de que para poder ter a vida eterna, para poder passar pela morte física e ter a vida eterna depois, a vida espiritual, a pessoa tem que ter um encontro com Cristo, porque foi por isso que Jesus veio a este mundo, o Filho de Deus. Deus mandou o seu Filho a este mundo para morrer em nosso lugar, a morte que deveria ser nossa, e ele se entregou a si mesmo na cruz e ressuscitou com o objetivo de nos dar a vida eterna. Então, eu vejo a morte nesse sentido, como apenas a morte física, no caso, como uma passagem para um estado ou de morte eterna, no caso daqueles que ainda não tiveram a decisão por Cristo, ou de vida eterna, no caso daqueles que tiveram a decisão por Cristo. Isso que você diz, uma certa medida, é um episódio de conversão. Existe isso em Origem dos Bons Ventos? Sim, relata conversões, porque no caso
um dos principais personagens, se não o principal personagem do livro, é um missionário protestante que naquela época, na década de 1870, já havia alguns missionários no Brasil. E o primeiro que eu me lembro foi na década de 1850, 1840, eu não estou lembrado dele direito, acho que foi a Igreja Evangélica Fluminense, que foi a primeira igreja evangélica organizada no Brasil. Aí depois vieram os presbiterianos com o Ashby Simon, que veio dos Estados Unidos em 1859, e tanto que, apesar de hoje eu estar na Igreja Batista, mas eu vivi boa parte da minha vida na Igreja Presbiteriana, por causa da Igreja Presbiteriana Independente. Então, por isso, o missionário, o Adolfiliano Vermelho, que é o missionário citado no livro, que, como todos os meus personagens, são personagens fictícios, né? Embora alguns personagens reais sejam citados nesse livro por meio de relance, mas todos os principais personagens desse livro são fictícios. A cidade é fictícia. E o missionário citado nesse livro, o personagem principal no caso, ele é um missionário presbiteriano e que chega a então Vila de Bons Ventos, que seria uma vila fictícia vizinha a Poços de Caldas, lá no sul de Minas Gerais. E as pessoas que se envolvem com ele, no caso a própria Eudóxia, que é o par romântico dele, filha do coronel, que é o manda-chuva da cidade, ela se converte por meio assim que tem contato com ele, com as pessoas que convivem com ele, ela se converte. E outras pessoas que convivem com ela também, como a própria mãe dela, a baronesa, e se converte também. E, enfim, eu não darei muitos detalhes para não fazer spoilers do livro, para que vocês não estragar a surpresa, mas o que eu posso dizer é isso, que existem episódios de conversão anotados no livro, que a pessoa tem um contato, assim, não posso dizer metafísico, não sei a palavra certa, um contato espiritual. A pessoa tem um encontro com Cristo por meio do testemunho das pessoas que os rodeiam, do próprio missionário, por meio da leitura da palavra e situações do cotidiano, enfim, você teria as conversões, várias conversões no caso. É literatura. Porém, quando você menciona pré-república, abolicionismo, caso de amor, dramas, mortes, o livro é alguma coisa de novela? Assim, romance proibido. Tem muitas novelas, romances, tem o detalhe do romance proibido, que acaba dando um tom ainda mais dramático. No caso, a Eudóxia, que é o par romântico do Adolfiliano, é filha do barão de Muzambinho, o coronel Luiz Astolfo, que é o principal manda-chuva da região. Caso fazendeiro de café, senhor de escravos, o coronel Luiz Astolfo, ele se torna o principal inimigo do missionário Adolfiliano, e isso dá um tom mais de dramaticidade. Aquela história de Romeu e Julieta, né, que é copiada por tantos autores, tantos escritores, tantos dramaturgos do romance proibido. Paulo, assim, você agora está partindo para o seu 11º romance. Isso gira em torno de quantas mil páginas escritas? Então, uma média de 300, 400 páginas por livro. Os primeiros foram livros bem... Os meus 3 primeiros livros foram livros bem breves, assim, em torno de, acho que 150, no máximo 200 páginas. E acho que no máximo 200 páginas. Agora, do quarto em diante, estou escrito mais de 300 páginas, alguns até mais de 400. Então, se eu contar assim, uma média de todos os livros que eu escrevi até agora, ou que serão lançados, contando o 11º agora, eu acho que dá em torno de 3.300 páginas, uma média. É muito texto. Paulo, quando é que você se descobriu escritor? Na verdade, eu tinha 3 anos quando comecei a fazer desenhos, e junto com os desenhos vieram os textos, os garranchos. Então eu comecei a escrever mais ou menos na mesma época. E eu fazia histórias em quadrinhos, em folhas de caderno pautado, escritos a caneta, era um negócio bem rudimentar. Aí com o tempo eu perdi um pouco o interesse, mas com o passar dos anos eu passei a escrever. Na minha adolescência eu passei a escrever mais, e
eu tive realmente a ideia de escrever meu primeiro livro há uns 20 anos, em 1995. Aí quando eu escrevi meu primeiro livro, depois escrevi mais um, aí o primeiro livro que eu publiquei, O Espelho Côncavo, eu juntei 2 livros que eu tinha escrito, criei uma nova história que deu a origem ao meu primeiro livro, que é o livro de capa vermelha, que vocês veem nos meus perfis, na minha página biográfica do Clube de Autores, e que fala sobre a história de 2 irmãs gêmeas separadas na infância e que após mais de 20 anos se reencontram. Aí depois surgiram vários outros, o livro ficou encalhado durante muito tempo por causa da dificuldade em encontrar uma editora disposta a publicar esse livro, por causa de burocracia, porque tem questão de lote mínimo de exemplares, questão de ISBN, que é um tipo de um pedigree que a maioria das livrarias exige para poderem vender os livros, tem que ter o código do ISBN, para poder obter esse registro é relativamente caro, tem que pagar uma taxa, tem que obedecer uma série de regras, requisitos, questão de as normas das próprias editoras para poderem publicar o livro. Eu já fui barrado por umas 3 ou 4 editoras por causa desses detalhes. Questão também de custo muito alto, acaba sendo um custo muito alto de publicação, despesas de publicação. Aí, já emendando aqui, não sei se você faria essa pergunta, mas já emendando, eu descobri o Clube de Autores justamente pelo seguinte, no caso foi você que está me entrevistando que me ajudou a descobrir o Clube de Autores, Deus também, principalmente, e aí foi por meio dessa descoberta do Clube de Autores que eles publicam livros praticamente de graça, né? Ele é só, por exemplo, fazer o texto no Word, converter para PDF e subir lá na página do Clube de Autores. Eles têm modelos de capas, você pode fazer sua capa também, porque muitos escritores hoje gastam 4 mil, 10 mil, não sei quantos mil reais para fazer só a capa do livro. Mas a capa sai praticamente de graça, você mesmo faz a capa, eles têm modelos de capa lá, já é tudo feito por eles. Eles têm os serviços paralelos, por exemplo, se você quiser uma capa melhor, eles têm orçamento para oferecer, eles têm empresas parceiras do Clube de Autores que oferecem serviço para você. Mas se você quiser bancar tudo sozinho, aí você pode bancar tudo sozinho, sem gastar nada ou gastando muito pouco. Então foi isso que me levou até o Clube de Autores para publicar. Finalmente em 2006 eu terminei a última versão do meu livro. Aí em 2011 eu descobri o Clube de Autores e publiquei o meu primeiro livro do Clube de Autores. Aí foi um livro atrás do outro. Tomou um gás aí. E essas capas que tem nos seus livros, quem são os autores delas? Então, eu mesmo faço as capas, praticamente, todas as capas dos meus livros foi eu que fiz. No caso do primeiro livro, eu teria uma volta de Sevilha, eu viajei para a Espanha em janeiro de 2011, aí teria uma foto do alto da torre da La Giralda, que é o campanário da Catedral de Sevilha. Aí aparece a foto da cidade de Sevilha. Eu coloquei essa foto na capa do meu primeiro livro. E aí, os demais livros eu mesmo fui fazendo no computador. No segundo livro eu fiz que é a seção em que é de Taiken Kurumori, que é o de capa preta. Eu fiz um ideograma, o nome Kurumori, que é Floresta Preta em japonês. Eu fiz o ideograma e coloquei na capa do livro. Eu fiz acho que no Paintbrush, se não me engano. E aí a partir do terceiro, acho que o terceiro foi eu mesmo que fiz. Eu fiz o desenho, eu comecei a fazer os desenhos, com exceção do 4º livro só. Do terceiro em diante, eu não fiz os desenhos das capas, só com exceção do 4º livro que eu peguei uma capa, uma foto. Meu 4º livro, que é o Juramento do Cerro de Palomas, que é um livro que é o de capa verde. Eu coloquei uma foto do Cerro de Palomas, que é um morro lá de Santana do Livramento, no sul do Rio Grande do Sul. E como a história é ambientada no Rio Grande do Sul, eu peguei a foto do Cerro de Palomas, que é uma foto do domínio público que peguei na internet, e coloquei na capa do livro. A partir fora isso, do terceiro em diante, todas as capas foi eu que fiz, os desenhos das capas foi eu que fiz, e as cores dos livros foram de acordo com a história. Até gravei um vídeo, publiquei no YouTube um vídeo recentemente, falando sobre como escolher as capas dos livros, pelas cores, no caso. Você publicou um livro, um material sobre como escolher as cores das capas dos livros? Então, eu gravei um vídeo recentemente e coloquei no YouTube.
Legal. Como é que eu acho ele lá? No meu canal do YouTube, se não me engano é www.youtube.com/Mr. Paulo Belo. É só pesquisar Paulo Martins de Oliveira Belo no YouTube, você encontra meu perfil lá, você pode se inscrever se você tiver canal no YouTube. Aí, um dos últimos livros meus está escrito As Capas de Meus Livros. Aí você pode pesquisar também pelo nome do vídeo. As Capas de Meus Livros, está lá a thumbnail, como dizem, que é a miniatura do vídeo, que é aquela imagem congelada que aparece do vídeo. Tem lá todos os meus livros, os 10 meus livros publicados até agora. E você pode só clicar naquele vídeo que você vê como escolher as capas dos meus livros. O primeiro foi o Espelho Côncavo. Isso. Agora a gente tem o 10º, A Origem de Bons Ventos. Isso. Você pode revelar um pouco para nós do que é o tema principal da próxima história sua? Então, o meu próximo livro se chama Felicidade Nova, que fala uma das personagens principais do primeiro livro, que é a cantora Beatriz Barros, uma cantora gospel, que ela tem um marido pianista, um marido negro. Aí eles se casaram, eles tiveram uma filha mulata, a Nívia, e eles estavam em São Paulo, numa igreja em São Paulo, morando num condomínio fechado, vertical, no bairro da Barra Funda, um bairro relativamente, não digo nobre, mas um bairro de classe média, lá de São Paulo. Aí de repente eles têm a oportunidade de se mudar para Sorocaba, e morar numa igreja em frente à casa deles. Então, esse livro trata a respeito do preconceito que muitas vezes existe entre, não só com relação entre paulistanos e sorocabanos, mas também com relação entre pessoas, aqueles que moram na capital, seja ela qual capital for, porque o Brasil tem várias capitais, tem 27 capitais, contando com o Distrito Federal, e o preconceito que existe muitas vezes entre quem mora na capital e quem mora no interior, preconceito entre igrejas, denominações diferentes, porque a Beatriz, que estava há tantos anos numa denominação, de repente muda de denominação, trata desse tema, um tema pouco explorado, que é o tema do preconceito entre denominações evangélicas, o tema também da adolescência, os problemas da adolescência, a questão a vida escolar, a chegada à adolescência, porque a Nívia, no caso, que foi citada em livros meus anteriores como uma criança, chega à adolescência nesse livro, ela está entre 13 e 14 anos, então os problemas que a Nívia enfrenta a partir do momento que chega à adolescência, e a questão da vida escolar no final do ensino médio, do ensino fundamental, uma série de coisas, que os perigos, a adaptabilidade da mudança de cidade, os problemas de adaptação, uma mudança de um ambiente para o outro, é mais ou menos isso. É o enredo principal do livro. Tem outras questões menores também que, à medida que vocês forem lendo, vão registrando, mas o principal é isso. Mudança de cidade, mudança de igreja e a vida familiar, as dificuldades enfrentadas nas questões familiares, relações familiares também, que é uma situação de conflito familiar também no meio. Mas quando vocês lerem o livro, vocês descobrirão tudo isso. Um pouco antes, você mencionava assim, a primeira igreja evangélica fundada no Brasil, Igreja Evangélica Fluminense. Eu não lembro exatamente o ano, porque eu já, numa das igrejas da qual fiz parte, eles usavam muito o inário Salmos e Hinos, e lá está registrado que, nesse inário, que a Igreja Evangélica Fluminense parece que foi a primeira igreja evangélica genuinamente brasileira, ou tratada no Brasil, sei lá. Havia a Igreja Batista, no caso, lá de Santa Bárbara do Oeste, que surgiu acho que um pouco antes, se não me engano, só que é uma igreja de americanos, principalmente americanos. Então, mas que eu me lembro, assim, de acordo com esse cenário Salmos e Hinos, a primeira igreja evangélica brasileira, genuinamente brasileira, foi a Igreja Evangélica Fluminense. Claro que outras surgiram mais ou menos na mesma época, teria que ver exatamente. Eu não sou historiador, mas um historiador especializado, que estudou bastante sobre as igrejas cristãs do Brasil, o surgimento do cristianismo evangélico no Brasil, eu creio que saberá informar melhor, mas o que eu me lembro assim de cabeça é mais ou menos isso. E esse era o nome dela, Igreja Evangélica Fluminense. Isso. É exatamente assim, Igreja Evangélica? É uma igreja congregacional. Eu não sei se continua o mesmo nome hoje, mas na época o nome era esse.
Olha que interessante, que legal. Paulinho, por agora, quero te agradecer pela sua participação. Eu agradeço. Provavelmente nos encontraremos ainda outra vez. Também. Muito obrigado. Também.